Boa tarde, vamos para mais uma meditação da Bíblia. Que você tenha, um ótimo final de tarde e vamos hoje com um tema bem interessante. Será que Deus predestinou algumas pessoas para a salvação? Ele predestinou algumas para a perdição? Qual é o seu conhecimento sobre esse assunto? Será que o nosso Deus é um Deus de predestinação, onde ele determina quem vai se salvar, quem vai se perder? Por que que eu e você às vezes temos esse pensamento? Tudo isso por causa do sofrimento. O nosso sofrimento. Às vezes tem pessoas que sofrem tanto que às vezes ela perde todas a esperança dela e às vezes ela coloca na cabeça que Deus predestinou ela para o sofrimento, porque a vida dela é tão pesada, é tão cheio de luta, de pesares, de angústia, de sofrimento, que às vezes ela se pergunta: eu acho que eu vim para sofrer nessa vida. Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, não tenho parente. Não é assim que às vezes eu e você se sente quando estamos passando por lutas, por sofrimento. Às vezes nós pensamos que estamos predestinados ao sofrimento, à perdição. E o que dizer então de Judas? Às vezes, olhando em uma superfície bem superficial da Bíblia, parece que Judas foi predestinado ao sofrimento. Mas eu não creio que Judas foi predestinado ao sofrimento. Deus, ele conhece todas as coisas, do início ao fim. Antes da criação do mundo, Deus sabia que o ser humano iria pecar. E Deus, com Cristo e o Espírito Santo, eles decidiram uma coisa. E qual foi essa coisa, Ricardo? O perdão. Deus estabeleceu o perdão antes da criação desse planeta Terra. Deus estabeleceu o perdão. Por quê? Porque Deus sabia que o ser humano iria pecar, ele sabia que o mal viria a existir. E eles decidiram: o que a gente faz então? Vamos perdoar. Então o perdão foi estendido antes. Nós não merecemos, mas isso é graça. Olha o que diz em Salmos. Salmos, se você puder abrir sua Bíblia, Salmos 41. Salmo capítulo 41, versículo 9. Diz assim: até o meu amigo íntimo, que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Olha o que diz lá em Atos, sobre esse verso aqui de Davi. Atos capítulo 1, versículo 1, verso 16. Irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. O fato de Davi falar, que aqui diz que o Espírito Santo falou a Davi, o fato de Davi ter proferido essa profecia, ter declarado que aquele que comia comigo iria me entregar, isso não significa que Deus predestinou Judas. A gente não pode confundir predestinação com a presciência de Deus. Isso daqui é uma presciência de Deus. Deus, ao revelar que Judas iria cometer esse pecado, que ele iria entregar a Cristo, isso não significa que Deus predestinou Judas. Mas Deus sabia. Deus, ele tem o poder, ele tem a ciência. Deus,
ele tem toda a autoridade. Vou dar um exemplo para você. Você acha que, vamos dar um exemplo, eu, Ricardo, amanhã cometo algo, uma coisa errada, um pecado contra Deus. Você acha que Deus predestinou o Ricardo amanhã cometer um pecado contra Deus? Se Deus abomina o pecado, ele se aborrece, como ele mesmo vai se aborrecer e ele vai se abominar, colocando em mim algo para mim fazer? Deus não trabalha dessa forma. Deus ele não tem nada a ver com as minhas escolhas erradas, com as minhas atitudes erradas. Mas Deus sabe, se amanhã eu cometer algum pecado, Deus ele sabe. Por quê? Porque ele tem a presciência, ele sabe o nosso destino. Mas eu não fui predestinado para pecar, para cometer aquele pecado, ou daqui a pouco, ou amanhã, ou depois de amanhã. Eu não fui predestinado para cometer. Mas Deus, na sua onisciência, na sua presciência, ele sabe. E é isso que ele relatou aqui em Salmos, o Espírito Santo relatou a Davi, e aqui só se confirma aqui, em João também fala a respeito sobre isso, e aqui em Atos confirma que eu e você possamos estudar mais a Bíblia. Esses vídeos, não diário que eu faço, né? Mas quando eu tenho tempo, quando o cansaço não é muito grande, eu tento compartilhar um pouco do meu conhecimento que eu tenho com vocês. Então, o intuito desse vídeo é levar vocês a Bíblia, levar pessoas a Cristo. Eu sei que não é fácil. Existe mais de 40 mil denominações, mais de 40 mil placas de igreja. E aonde está a verdade, Ricardo? Quem fala a verdade, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Um acredita, o outro não acredita. Mas a Bíblia não deixa você sem esperança. Diz em Apocalipse 12, versículo 17: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, com o resto, com o pequeno povo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, os que guardam os mandamentos, os 10 mandamentos, não é 8 e não é 9, que guardam os 10 mandamentos pela graça e pela misericórdia de Deus. E tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E esse espírito da profecia se revelou na igreja remanescente. Que você possa estudar mais a Bíblia. Não deixe o cansaço. Deus não destinou você para o sofrimento. Nem você, nem eu e nem qualquer pessoa. Deus ele quer te ver sorrindo, alegre. Se você caiu, levante. Deus não está aqui para apontar o dedo para você. Ele está aqui para estender a sua mão de misericórdia e perdão. Que você tenha uma ótima tarde e que você fique com Deus. Obrigado.